assim que se faz jornalismo. Provavelmente você já escutou essa frase alguma vez nesses últimos 30 anos. E hoje você vai escutar essa frase várias vezes. Afinal de contas, o canal Esportes tem a honra de receber aqui nos estúdios da TV Mar, canal 25 da NET, com transmissão pela GazetaWeb.com, ele, o Warner Oliveira. E o Warner Oliveira vem para cá para a gente falar do clássico das multidões, o clássico que mexeu com o coração de todos os torcedores alagoanos. Porque mesmo que você seja indiferente, você vai assumir um lado, ou você vai ser CSA, ou você vai ser CRB, ou vai torcer para que os dois empatem. Não tem como fugir do clássico. E também vou aproveitar a presença do Warner Oliveira aqui hoje para falar de campeonato alagoano, que está sendo transmitido aqui pela TV Mar, canal 25 da NET. Beleza? Muito bom, Warner, tê-lo aqui conosco. Prazer e alegria grande. No canal Esportes. Que bom estar aqui com você. Não foi fácil não, viu? Não foi fácil não. A agenda do Warner Oliveira, este grande jornalista que abrilhanta a comunicação de Alagoas. Obrigado. A agenda dele é um pouquinho movimentada, até porque você quer ter notícias do CSA, você quer ter notícias do CRB. Bem verdade que ele tem mais participação lá no lado do Mutange, o que alegra o nosso querido Márcio Andrei, que está ali meio enrolado hoje. Eu acho que foi o resultado do clássico. Não ia ser 5-0? Também foi uma derrota, empate também foi uma derrota. Não. Seria 5-0, mas infelizmente seu time teve sorte. Coisa de torcedor, né? Você lembra a cor da camisa do Edson Marden? Porque ontem eu sei que você assistiu o jogo pela TV e não viu a cor, né? Bom, eu sei que estava 1-0, podia ter feito 2, 3, 4, e dá um 15, né? Certo. Nessa sua carreira aí, nessa sua correria, só para a próxima entrevista, entendeu? Com o Elton Roberto, vai falar da Associação de Triatlo, novo presidente. Por enquanto a gente vai fazer uma análise crítica, técnica, do que o torcedor alagoano viu ontem no Clássico das Multidões. O que nós vimos no Clássico, né? Warner, me conta aí o que nós vimos no Clássico de ontem. Mais um, né? Mais um clássico. Já são uns 200 aí nessa história, né? A gente perde a conta, né? E o entusiasmo que gera um clássico, né? A gente às vezes esquece, diante de tantas competições paralelas, o que a gente está transmitindo? É campeonato alagoano? Não, o clássico hoje é da Copa do Nordeste, né? Do alagoano ainda vai acontecer, né? Mas a gente quer mesmo é que o clássico ele não perca essa sua essência, né? Da gente ir para o estádio de futebol e viver, por exemplo, o que é o jogo, o valor daquela partida. E ter as duas grandes forças do nosso futebol em campo. A gente chegar cedo, aquela ansiedade toda para o clássico. A gente já vivencia o clássico durante a semana. Eu digo que quando eu ia garoto para a minha querida Capela, quando chegava o período de férias, tinha aquela ansiedade, né, da viagem, de poder ter aquela liberdade de criança. Quando eu vi ter a vida profissional também, a cada viagem que eu fazia, eu vivia aquela ansiedade, porque cada jogo era uma história, né? Então a gente sempre, o clássico nunca perdeu isso, né? Eu fui ontem para ver as duas melhores forças do campeonato, mas de uma situação praticamente igual dos dois times. O torcedor sabe da situação real em termos de posicionamento de tabela do CRB, está lá embaixo. O CSA também, e o CSA numa pressão muito maior. O CSA fez o maior investimento, né? O CSA fez grandes contratações, trouxe um técnico novo. Técnico do Flamengo, que veio com o pé de grito. Passou pelo Flamengo, fez o seu trabalho, agora um técnico novo, que eu acho muito difícil a sua continuidade hoje no CSA. Apesar de hoje já ter amanhecido com os contatos, né, ligados à direção, desde ontem à noite, dormi um pouco mais tarde, inclusive por conta disso. E hoje pela manhã já recebi uma informação que deve ser confirmada ainda no dia de hoje, da não continuidade do técnico. Mas no futebol você sabe, tudo pode acontecer, mas que hoje estaria devido a essa pressão
que sofre a diretoria, o torcedor, o que a gente lê no Instagram, nas redes sociais. Eu acho que está muito difícil hoje para a continuidade do técnico Maurício Barbieri. Mas o clássico, eu achei assim, o placar muito justo. Né? Se você tem um bom goleiro, é porque ele está ali para fazer grandes defesas. Né? E foi o que o Thiago Rodrigues fez ontem na sua estreia. Mostrou porque foi o melhor goleiro da Série B do ano passado. Foi um goleiraço, fez uma grande estreia. E as oportunidades foram para os dois, eu creio. Né? Eu notei o CRB um time mais leve, não sei se você concorda. Eu achei o CRB, no segundo tempo, um time mais leve. É melhor, não digo talvez fisicamente, mas soube taticamente explorar melhor. Né? Ali o setor de meio campo criou mais. E enquanto que o CSA teve a oportunidade de talvez liquidar ou ter o placar ampliado no primeiro tempo, naquele lance, né, que o Iago coloca a bola de frente para ele de frente para o goleiro, ele não soube tirar, no atacante não soube tirar do goleiro e terminou praticamente devolvendo a bola para o goleiro Marder. Eu achei assim um clássico com o placar justo ontem no estádio Rei Pelé. Então a gente pode dizer 2 tempos distintos, um tempo para o CSA, outro tempo para o CRB? Eu acho que o CSA sentiu um pouco a força física. Eu já dizia que eu via alguns jogadores extenuados em campo, nos 10, 15 minutos da segunda etapa. Acho até que o Barbieri poderia ter modificado um pouco mais cedo o time do CSA ontem, a colocação do Jarro, que é um jogador que corre bastante, estava mais, né? O próprio Rafael Bilu seria outro cara que poderia ter entrado ali no meio campo, né? Mas eu achei o CRB no contexto um time onde as atuações, as modificações feitas, inclusive, pelo técnico Marcelo Cabo, foram do mesmo nível. O time cresceu bastante ali no meio campo. Hoje, para você, Warner, quem é o nome que diferencia o elenco do CSA? Já pergunto do CRB também. O nome que a gente pode... Ainda não tem essa liderança no time do CSA. O CSA foi um time reformulado. Né, vem de resultados negativos. O CSA perdeu uma fatia do bolo que era muito grande, que era a Copa do Brasil, até em termos de valores financeiros. 650 mil. Afora o que já tinha como participante, né, quer dizer, prejuízo de mais de R$1 milhão nesse sentido. Quer dizer, é um time em formação, ainda não conseguiu adquirir esse esquema tático do time do CSA. Você via ontem que as jogadas... afora os outros jogos, criadas até mesmo na tentativa de que elas se ajustem. Você percebia, você sabe o que é uma jogada que está sendo criada, que está sendo trabalhada num treino. Eu não tenho visto muitos treinos, talvez agora sejam mais abertos agora, porque teve um problema do Thiago Rodrigues, você sabe, né? O Thiago era o goleiro do Paraná, mas estava em litígio. Demorou para regularizar. Até que o problema dele trabalhista, porque ele estava lutando pelos direitos dele para ser liberado, não tem mais vínculo federativo com o clube, por conta de atrasos financeiros. Mas se o clube, o vice ou o setor jurídico, o vice trabalhando, treinando no CSA, isso talvez impedisse a validade nesse trâmite jurídico. O Elton Roberto deve falar isso com mais clareza. O Elton Roberto conhece os trâmites jurídicos. Então o que acontece? O time do CSA é um time em formação, mas a gente já viu algumas peças. Eu vi o primeiro paraguaio que se destacou bem no CSA, foi justamente o novo jogador que está aí no grupo, ali no meio campo. E você via também, ainda, o CSA começou bem, por exemplo, com o Rafael Bilu, né, no Campeonato Alagoano, depois não repetiu o mesmo tipo de atuação. Mas o CSA tem qualidade, você viu ontem, por exemplo, ainda não rendendo aquilo que se espera, o próprio Diego, Maurício, né? O Pimpão, o Alano, que fez uma grande partida também ontem, mas ainda os jogadores que não amadureceram ainda. Ao contrário do CRB, que tem ali no meio campo bons jogadores, né? Quem é o nome que desequilibra pelo CRB? A gente já pode dizer isso do Rafael Longini? Ele, para mim. Eu ia falar agora sobre isso. A vida de setorista é delicada, porque a gente tem um foco muito no jogo do time que você cobre, dia a dia. Então a gente não vai a todos os jogos, a gente ouve.
né? O outro setorista, o outro colega, ou assiste quando você tem a oportunidade através da TV Mar, das coberturas. Do Timaço, né? Do Timaço, a gente ouve falar. 98.3. Mas ontem me encheu os olhos o Longini. É um jogador criativo, né? É um líder. Você vê que ele ali no meio campo, ele articula, ele cria. Quer dizer, é o cara que é a referência do time. Não é que seja ele mais 10. Não, mas ele é um cara que você vê que está centrado no jogo, ele entra, né, já vendo o que vai fazer, o que é melhor, de orientar, inclusive, os jogadores. Para mim, ele fez a diferença no jogo de ontem. Apesar de ter sido escolhido o melhor em campo, mas eu fiz uma referência ontem na transmissão sobre a questão do Longini no meio campo do CRB. Acho que é um jogador extremamente importante para o técnico Marcelo Cabo. Não sei, sem o Longini, como é que fica esse tipo de situação no CRB. É bom não perder o jogador, não, hein? Hoje eu posso dizer, fica faltando gol. Fica faltando. Hoje eu posso dizer que fica faltando gol. Gol detalhe, né? Na 98.3, o melhor em campo foi? Thiago Rodrigues. Goleiro. Fez defesaços, né? O segundo tempo foi um bombardeio regateano e o Thiago pegou quase tudo. E outra coisa, o CRB procurou se encaixar no jogo, né? Quando ele encontrou isso com o gol que fez, Sim. com o gol que marcou. E eu notei isso. Então, aquilo que o CSA tentou administrar, eu acho que o CSA recuou também, né, depois do gol. É isso que faltou, talvez o Longini, o cara, a liderança. Eu acho que, não sei se o Renatinho seria o Longini do CSA no segundo tempo, teria essa oportunidade de entrar ali também no meio campo, porque o Renatinho hoje do CSA é um dos 10 melhores, talvez no país, jogador de meio campo, ali naquela função, o famoso 10. Talvez ele não tenha encaixado ainda, mas talvez tenha faltado assim um pouco mais de criatividade. É isso que a gente pode dizer, de criatividade. O CSA tem a peça, mas ainda não brilhou, não deu aquele estalo necessário. Agora, eu acho que o CSA recuou um pouco. A própria questão, não estou dizendo que o trabalho físico do CSA está sendo errado, não que entendam isso. É o momento, tem jogo que você é mais exigido no jogo. Né? O jogador ainda não conseguiu aquele mesmo ritmo que ele estava antes. Tem jogador que veio do futebol da Arábia, tem jogador que veio da Coreia, vem com outro tipo de preparação. Né? Tem horário de treinamentos, cada um tem um jeito. O próprio jogo diz o que vai ser exigido do jogador. E o CRB tem um time mais leve, um time que tocou mais a bola, envolveu mais o time do CSA. Eu acho que o CSA se perdeu muito no momento do gol, sentiu. E quando buscou aquele poder de superação no jogo, né, já não dava mais. O CRB era quem pressionava. Você nota aqui no começo da partida o quanto fisicamente o time do CRB foi bem. Porque ele começou a marcar o CSA no campo do CSA. Né? A dificultar a saída de bola do CSA no seu próprio campo. O CRB buscou todos esses detalhes aí. O gol foi numa jogada bonita, né? Quando o paraguaio, né? O Richard Franco, foi lançado, foi uma jogada individual e ele é um volante. Porque deu certo. Foi um golaço. Fez um golaço. Foi um golaço. Recebeu, dominou, né? E fuzilou, como a gente fala nas nossas frases do futebol, e fuzilou, né? E conseguiu realmente marcar o primeiro gol, quer dizer, foi numa jogada bonita. Não foi um gol encontrado, né? Aí nada disso, foi uma jogada bonita. Márcio André tem uma pergunta para o Warner Oliveira. Márcio, olha ele aí. Estou notando o semblante um pouco tenso, ele está um pouco Márcio. tenso, porque ele ontem fazia conta de 5 gols para o CSA. Ele não, e clássico. um fã seu, peraí, tem um fã seu, que se eu não falar nele aqui, quando eu anunciei que você viria, aí ele disse, registre-se. E pois então está registrado Ian Camerino, torcedor do CSA, fica ali na disputa, ele, Márcio André, Eliezer Seton, Rafael Tenório, para saber, Coração Azulino, para saber quem é o torcedor número 1 do CSA. Pois é, então, essa turma fazia conta da vitória, não era não, Márcio André? Lino, eu não tenho que provar mais nada a ninguém, o Warner me conhece, sabe que eu sou torcedor número 1 do CSA. E uma perguntinha para o Warner. Warner, o CSA do ano passado, ele tinha uma deficiência muito grande no ataque. O time chegava no ataque, mas não finalizava. Isso. Hoje o CSA já consegue marcar gols. Agora, tem um detalhe.
A defesa do CSA tem muito a desejar, Warner. É difícil a gente, no momento, até imaginar essa mesma defesa que jogou ano passado. Por que essa defesa se deu tão bem praticamente? O Castan, né, jogando junto. Outra coisa, na formação do CSA recentemente, a gente até falava que bom que um clube de futebol, um time de futebol já começa com um pouco da sua base definida. É isso que a gente está tentando. O grande detalhe é conversar no momento com os jogadores, né, saber que o técnico ele tem o comando. Defesa é o perfil do técnico. O técnico Agel Fux, né, que deixou, inclusive, o Ceará o demitiu agora recente, ele tinha o comando do time. Ele sabia orientar o posicionamento do setor defensivo. Posicionamento é técnico, é orientação. É o que você vai encontrar do time adversário em campo. Quem é o primeiro que sobe, Isso eu vi muito, esse tipo de treinamento. Não é você só colocar o jogador em campo porque ele é alto ou porque ele é mais forte do que o outro para poder você ter uma boa defesa. Não, você tem que ter o tempo. Quem é que sobe no primeiro, quem é que vem justamente para tentar marcar um adversário do time adversário, o jogador mais perigoso. Então, é a marcação. Eu preciso entender o que está havendo, por exemplo, com o Alan Costa. Caiu. O Alan caiu, ontem não fez uma boa atuação, terminou sendo expulso do jogo. Parece que está havendo uma insegurança. É algo psicológico que está havendo. O que acontece quando o time está ruindo, taticamente? É você não ter pagamento em dia. Está em dia. Tudo que a condição de trabalho, a melhor possível. Né? Situação, está faltando um comando, um gerenciador. Tive a informação, inclusive, que Raimundo Tavares está voltando. Conversei com ele hoje, está indo a São Paulo, mas hoje tem uma reunião com o presidente Rafael Tenório, volta à área de futebol. Tem alguém que tem pulso, não somente dentro, como fora de campo. Alguém que cobre. Porque se não der, bota o outro para jogar. Futebol é dessa forma. Agora, eu não vejo um motivo para que tal coisa esteja acontecendo, porque são dois grandes zagueiros, né, do time do CSA, que já vem jogando junto desde outra temporada. Quer dizer, isso já é uma forma da gente dizer que os jogadores estão mais entrosados, mas é um setor que tem mostrado erros gravíssimos nessas competições iniciais. Eu vejo assim. Próximos passos para o CSA. O que você está achando? O CSA é eliminado da Copa do Brasil, mas ainda tem Campeonato Alagoano e ainda tem Copa do Nordeste, ainda existe. Ainda existe, matematicamente. Mesmo ontem a torcida do CRB gritando, terminou o jogo gritando, eliminado para a torcida do CSA. Mas matematicamente ainda tem chance. Os dois vivem situações que ainda não são desesperadoras, né? Matematicamente existe. Até o técnico Barbieri ontem, durante a coletiva, ele falava que já viu, as equipes do CSA podem chegar de 15 a 17 pontos e conquistaram a classificação. Eu não fiz uma análise, confesso ainda, do que ele falou, preciso ver posicionamento de tabela, de jogos, onde a gente sempre tem que ter essa um pouco dessa leitura. O CSA recebe aqui o Bahia, recebe o Botafogo. 2 jogos aqui, né? O Botafogo e o Bahia logo em seguida. Isso é uma grande vantagem. E ainda recebe o Frei Paulistano, que é um dos mais fracos. Ainda manda 3 dos 5 jogos em casa. Tem que se aproveitar muito bem desses 2 jogos. Levando-se em consideração que são 3 jogos em casa, porque quando tem um clássico, mando de campo é só um detalhe. Né? Sim, o jogo, de qualquer maneira, foi aqui. Se CSA tivesse, aí é outra história que a gente brinca muito, né? Se minha mãe tivesse bigode, era meu pai, né? Mas se tivesse vencido o jogo de ontem, vencia, vamos supor, uma hipótese, o Botafogo, tem um jogo difícil contra o Bahia, já seria o quê? O líder. Como as coisas mudam no futebol, né? Eu acho que está faltando oxigenação. Acho que não muda. Se mudar o comando técnico hoje, deve acontecer. Não bati martelo. Não, mas pode acontecer. Você sabe que no futebol o dirigente às vezes pode dizer uma coisa ou outra, vai entrar para a reunião e alguma coisa pode influenciar. Às vezes não consegue contratar o outro, não vai deixar... Olha, já pensou? O homem da prancheta, Joel, não, seria, né? Celso Rhodes, seria já é mais possível. Jorginho? Possível também. Agel. Não teria clima no momento, não tem clima no momento. Apesar de ter tido aquele tipo de comportamento,
ele frustrou mais pela decisão dele de deixar o clube naquele momento. Talvez não pelo trabalho. Um cara trabalhador, vi criar situações, arrumar liderança de grupo, pulso. Sim. Ele talvez tenha tido muito mais hoje no time do Argel CSA. Conseguiu vitórias históricas contra o Internacional, contra Cruzeiro, contra Corinthians. O Argel foi a vaca que deu 80 litros de leite e depois chutou o balde, né? Não, se o Argel não tivesse feito o que fez, de abandonar pela porta dos fundos, ele estaria hoje. É verdade. É verdade. E pro Alagoano, Warner? O Alagoano que está passando aqui eu sou apaixonado pelo Alagoano. Se você me disser, Warner, o que você acha? Criou polêmica. Eu fico imaginando, né, quando a gente não tinha campeonato brasileiro, sabe? Quando não tinha campeonato brasileiro, por exemplo, eu me coloco muito na situação do CSA. Eu chegava no Mutange, eu acompanhei muitos momentos do CSA, as dificuldades do CSA, a paixão da torcida, e digo na poltrona confortavelmente, se não tivesse o Alagoano, e se não tiver o Alagoano, porque a gente hoje, graças a Deus, o nosso futebol sempre se manteve com algum clube em competição nacional. O CRB muito mais agora, nessas últimas décadas, mas ele se manteve como destaque em relação a outros estados aí. O próprio Piauí, você vê a dificuldade que é. Espírito Santo, Pois é. Então, sabe, voltando. Mas sem um alagoano, sem um estadual, a paixão que foi. Essa rivalidade do CSA e CRB não foi construída com o Campeonato Brasileiro, não, gente. Foi construído na Pajuçara, no Velho, Mutange, Gustavo Paiva. Isso vem da formação de ídolos, de grandes nomes do nosso futebol. Isso não pode ser apagado, a gente perder campeonato alagoano. Eu acho que falta uma injeção de ânimos, né? O calendário também, antigamente nós tínhamos um calendário enorme, né? Campeonato do Eider Silveira, né? Eterno presidente da federação, que começava, começo do ano terminava em dezembro, né? Eram 3 turnos com quadrangulares, acompanhei muito isso. Por quê? Porque a gente não tinha disponibilidade, a gente não tinha calendário para Alagoas em campeonato brasileiro, campeonato nacional. A gente já participou muito, mas não era da mesma forma como ocorre hoje. A gente tem muitas competições, né, Lino? Sim. Então a gente não pode abrir mão de campeonato, não, gente, de campeonato estadual. A gente vive um problema social nesse país muito sério. Muita gente sobrevive do futebol. Um certo momento eu comentava eu tenho impressão, não lembro, eu não sei se foi um dos jogadores que me veio com dados relacionados à importância de todas as séries de campeonato brasileiro. O que ele defendia que quando você terminasse uma série, você pudesse defender uma outra, sabe, essa questão de regulamento, que às vezes impede de um jogador disputar outra competição, mas que todos pudessem serem reconhecidos até pela necessidade que tinha de trabalhar. É um mercado de trabalho para muita gente aí que precisa também se destacar e surge justamente numa competição como essa. Eu sou apaixonado pelo campeonato estadual, sem dúvida. Eu tive o prazer hoje aqui no Canal Esportes de fazer um Canal Esportes de um jeito diferente. Já acabou? Tá tão bom. Passou tão rápido que você nem percebeu, a gente já vai quase meia hora. Puxa vida, tá tão bom. A gente volta depois, não. Eu tô me oferecendo aí, né? Não, nem precisa se oferecer, porque a gente sabe como é o bom jornalismo. E a gente sabe quem sabe fazer o bom jornalismo. Eu quero dizer aqui, não, peraí, que agora é a minha vez de fazer aqui a rasgação. Eu tenho em você um dos espelhos na minha carreira profissional. Muito obrigado. Não apenas no jornalismo esportivo, mas você é um dos ases do jornalismo alagoano. Muito obrigado. Você, muita notícia que chegou para a senhora, para o senhor, para você mais jovem, que não dá para chamar de senhor ou de senhora, chegou através dos microfones da antiga Rádio Gazeta e hoje da 98.3 pelo Timaço, com o Warner Oliveira, entregando tudo em primeira mão, com qualidade, com profissionalismo, e tanto que ele cunhou a frase que é referência, inclusive nos bancos da universidade, afinal de contas, é assim que se faz jornalismo. Meu querido, é uma alegria grande estar com você, com toda a equipe técnica, meus colegas, meus companheiros.
né? E dizer da alegria de poder ser entrevistado também por você. Gosto, já não é de hoje que digo, né? Do seu estilo, da sua participação, acho a coisa bem, né? Deixa a gente bem à vontade também. E dizer que estou brincando, essa questão de se oferecer, mas fique à vontade, né? Outros profissionais poderão vir aqui, até para que as pessoas possam também conhecer, apesar de que hoje está mais fácil fazer isso, mas estamos aqui. Alegria, e graças a Deus hoje eu pude estar aqui do seu lado, né? Cumprindo e agradecendo pelo convite. Já sentaram aí. Eu que tenho a honra, né? Lautenei Perdigão, Opa! Márcio Canuto, Jorge Moraes, agora o Warner Oliveira, Felipe Lima, da nova geração. Muita gente boa já sentou aqui, já me deu esse prazer de conversar, de bater esse papo. Isso é muito rico. Luciano Costa, na semana passada, não posso esquecer do Luciano. Isso é deu muito uma rico. entrevista aqui que animou a torcida regateana para o Clássico. E aí o Warner Oliveira vem e anima a torcida azulina, porque ele tem informações de primeira mão. Viu? Tem muito azulino que gostou de saber que o Barbieri está já, já caindo. Como diz o nosso colega Valmari Vilela, está na tábua da beirada. Warner, obrigado pela sua presença. Um abraço, querido. A gente vai para um rápido intervalo, mas não saia daí não, porque a próxima entrevista começa já correndo. A gente vem com o advogado Elton Roberto, novo presidente da Associação de Triatlo daqui de Alagoas. Que bom. Vem notícia boa por aí, viu? Já me antecipou algumas coisinhas. Fininho. Aqui. Fininho voando. A gente volta já.